sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é, olha, essencial para o nosso bem-estar. Como é que a gente coloca limites de um jeito saudável e, o mais importante de tudo, como lidar com aquelas reações difíceis que às vezes aparecem. Vamos juntos descobrir como proteger o nosso espaço com confiança e muito respeito. Sabe aquela sensação? É uma experiência que, infelizmente, muita gente conhece. A gente coloca um limite para se cuidar e, de repente, o que vem do outro lado é uma onda de raiva, de culpa, às vezes até de manipulação. A ideia hoje é justamente entender por que isso acontece e o que a gente pode fazer a respeito. Ok, vamos começar a aprofundar um pouco. Antes mesmo de a gente pensar em comunicar um limite, é fundamental entender bem a diferença entre o que é um gatilho e o que é um limite. Parece a mesma coisa, mas não é. E olha, essa distinção é a base de tudo para a gente se manter firme emocionalmente. Então, o ponto central é este aqui. Um gatilho é uma reação quase que automática, sabe? Que vem lá do passado. Já um limite é uma medida de proteção para o agora, para o presente. É a gente reconhecer com honestidade que nesse exato momento o nosso sistema nervoso simplesmente não tem capacidade de lidar com aquele estímulo sem se desregular todo. Isso aqui é importantíssimo. Estabelecer um limite não tem nada a ver com falha, com trauma ou fraqueza. Muito pelo contrário. É um ato de autorregulação avançada, de autoconhecimento profundo. É como dizer, ei, eu sei até onde o meu sistema vai e eu escolho não me violentar para caber no mundo do outro. Bom, agora que a gente já entendeu essa base interna, vamos para as ferramentas práticas. Como a gente comunica esses limites de um jeito que protege a gente e, ao mesmo tempo, tenta proteger o vínculo que a gente tem com a outra pessoa? O comecinho da conversa é o que vai dar o tom de tudo. O nosso objetivo aqui não é chegar acusando, sabe? É criar um espaço seguro onde um diálogo honesto e responsável possa acontecer. O que é genial nessa frase é como ela vira a chave da conversa. Ela tira a culpa da equação na mesma hora e traz o papo para autorresponsabilidade. A outra pessoa não precisa mais ficar na defensiva, porque, ela não está sendo atacada. Depois da abertura, a gente precisa explicar o limite. E a chave aqui é falar a partir de um lugar de vulnerabilidade, de honestidade sobre a nossa própria capacidade interna e não sobre o erro do outro. E isso aqui ilustra o ponto perfeitamente. A comunicação não é sobre o que a outra pessoa fez, mas sobre a capacidade do nosso sistema. Isso nem abre margem para discussão, porque a gente está falando da nossa experiência interna, uma coisa que só a gente conhece de verdade. E para fechar, é preciso terminar a conversa de um jeito seguro, firme, mas também amoroso. A gente reafirma o nosso cuidado com a relação, mas sem nunca negociar o nosso limite. Essa frase é muito poderosa. Ela não está pedindo para a pessoa concordar, está pedindo empatia. É um convite para que o outro se conecte com a nossa humanidade, mesmo que não entenda 100% a nossa necessidade. Agora vamos para a parte que talvez seja a mais difícil de todas. Porque, mesmo quando a gente comunica com todo o cuidado do mundo, ainda assim a gente recebe reações negativas. A resposta, pasmem, está na neurociência. E aqui está o pulo do gato. Quando a gente estabelece um novo limite, a gente está quebrando um padrão. E o cérebro da outra pessoa não reage ao nosso pedido em si. Ele reage à quebra de um padrão que era confortável, que era previsível para ele. Vamos entender essa reação em cadeia. Primeiro, existia um padrão confortável, talvez um em que a gente sempre oferecia apoio, não importava como. Ao colocar um limite, esse padrão é quebrado. O cérebro do outro interpreta essa mudança como uma ameaça e ativa uma resposta de defesa, que pode ser raiva, manipulação, tudo para tentar restaurar o que foi perdido. É muito importante a gente analisar isso de verdade. A reação negativa quase nunca é sobre a validade do nosso limite. É sobre a perda de um benefício emocional que a outra pessoa tinha. A dor dela, nesse caso, não é responsabilidade nossa. Certo. Mas e quando a conversa fica agressiva? Como é que a gente mantém a nossa firmeza emocional quando estamos sob ataque? Vamos ver um guia bem prático para isso. Primeiro de tudo, reconhecer que o ataque é a defesa do outro, não é pessoal. Respira, não entra na mesma energia. O foco tem que voltar para a gente. Estou falando sobre o meu limite. Se rolar desrespeito, a gente precisa nomear isso com firmeza. Eu não aceito esse tipo de tratamento. E se a agressão continuar, o passo mais soberano é se retirar da conversa. Simplesmente sair. A nossa responsabilidade primeira é com a nossa integridade, não com o conforto emocional dos outros.
Se proteger não é egoísmo, é uma questão de integridade. É se manter inteiro. E o que acontece no longo prazo, quando a gente se mantém firme nesse novo limite? O que acontece quando aquele padrão antigo finalmente morre de vez? Se a pessoa continua testando os limites, entenda. Isso não é uma tentativa de se conectar com a gente de verdade. É uma tentativa de restaurar o padrão antigo. É bem comum que o outro volte de tempos em tempos para ver se aquela nossa versão antiga que o beneficiava por acaso não voltou. Chega um ponto que não é mais sobre explicar, é sobre se posicionar, com firmeza e honestidade. Essa frase comunica a mudança de um jeito claro, maduro e, mais importante, inegociável, e sem nenhuma agressividade. A resolução mesmo, a paz, vem da nossa consistência. Quando o sistema nervoso da outra pessoa finalmente entende que não tem mais volta, que aquele benefício emocional não está mais disponível, o comportamento de teste simplesmente para. O padrão, enfim, morreu. E vamos fechar com essa reflexão que é bem forte. Quando alguém só consegue nos amar enquanto a gente se sacrifica, o que essa pessoa ama não é a gente, é o benefício que a gente oferece. Um limite, nesse caso, não destrói o amor, ele apenas revela a verdade. E essa verdade, por mais que possa doer no começo, é o que finalmente nos liberta.